Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Há uma possibilidade tão grande, há uma tentação tão grande, há uma disposição ou predisposição tão grande para a gente se envolver e se conformar com esse século, com este mundo, com as coisas da atualidade, que é sempre necessário a exortação, vai ser sempre necessário. A nossa musiquinha, para começar, diz: não vos conformeis com esta era. O Senhor Jesus, cuidando do seu rebanho, ele também recomendou: não vos conformeis com esta era. Cuidado. O nosso texto é Mateus 25, de 1 a 10, e vai falar exatamente sobre isto. Com outras palavras, é claro. Então vamos aprender juntos. Mateus 25 e 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Então, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. As portas vão se fechar. Muitas portas têm se fechado. No sentido espiritual, sim, essa instrução de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se encaixa perfeitamente na possibilidade de um envolvimento tão grande com as coisas desta vida, um descuido tão grande com as coisas espirituais, envolvendo pessoas de todos os níveis. E é importantíssimo a gente pensar, considerar, na parábola do Senhor Jesus, eram 10 virgens. Só que 5 eram imprudentes. 5 não tinham muito cuidado com as coisas. 5 eram prudentes, levaram suas lâmpadas preparadas e levaram azeite nas suas vasilhas. Se houver necessidade de ficar mais tempo do que o esperado, nossas lâmpadas acesas, pode faltar azeite. Então vamos levar azeite. Além das lâmpadas prontas, nós vamos levar azeite. Levaram. Para levar azeite, também tem outro aspecto, a questão do tempo. Azeite encontrava-se em qualquer lugar. O azeite geralmente era produzido pelas famílias.
Então, para uma viagem, para um lugar que não se tem acesso, era necessário levar o azeite, produzir o azeite. Não temos aqui no texto nenhuma indicação da questão do azeite, de que era. Era um azeite para combustão, azeite para iluminação. Na parábola do Senhor Jesus, e todos os seus contemporâneos, todos os seus ouvintes entendiam muito bem disto, porque toda casa tinha lâmpada, cada família tinha lâmpada, cada família viajava levando lâmpadas e azeites. Então, meus amados, é uma coisa importantíssima. Dos aspectos aqui é que, se todas eram virgens, todas estavam, do ponto de vista social, estavam aptas para receber o noivo e ir para a casa da noiva, que era assim que se sucedia nos relacionamentos, nos noivados, nos enlaces. Então Jesus tira conteúdo do contexto social, familiar e tradicional da sua gente para aplicar lições espirituais. E nós temos esta possibilidade, esta capacidade de absorver. Pelo fato de se tratarem de 10 virgens, nós sabemos que o Senhor estava falando para a sua igreja. Era a sua igreja. O mundo não tem nada que esperar Jesus. O mundo vai esperar Jesus para quê? Se o mundo não segue a Jesus, quem não segue a Jesus aqui não vai seguir em lugar nenhum. O mundo não serve a Jesus. Se não serve a Jesus aqui, não vai servir em lugar nenhum. Está separado, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios. Separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, é uma mensagem para a nossa compreensão, para a nossa avaliação da necessidade de estar em dia com Deus. Agora, alguém tem uma vida tão pura, tem alguma coisa que fique absolutamente... Não, o que nós precisamos é cuidado diário. Assim como nós nos alimentamos e nos dessedentamos todo dia, nós precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias. É algo importantíssimo, meus irmãos, estar em comunhão cada dia, todo dia. O Senhor Jesus ensinava sobre valores espirituais, o reino dos céus. O reino dos homens é uma pernada aqui, uma cambalhota acolá. O reino dos homens, o império dos homens é formado com traição, com maldade. Maldade, quantos foram derrubados, depostos de seus tronos, quantos foram acusados de crimes que não havia cometido para ser tirado do poder, quantos herdeiros legítimos da coroa em algum lugar foi aprisionado pelo irmão ambicioso, por alguém. No caso de Atalia, lá, matou os filhos, matou os netos que tinham direito ao trono para reinar. Então, a lição é que é uma mensagem para o reino, para a família espiritual, para a igreja. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Todas 10 eram virgens. Todas 10 deviam estar aptas para o encontro com o noivo, com a noiva, porque eram requeridas pessoas em estado de pureza, de virgindade. Mas aí no versículo 2 já diz que 5 eram imprudentes ou loucas, como o texto diz aqui.
5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. No versículo 3 diz que as loucas tomaram as suas lâmpadas. Tá ótimo, temos lâmpada acesa. Mas não tinha o azeite de reserva. Não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram as lâmpadas preparadas e levaram azeite nas vasilhas. E a questão do tempo, versículo 5, o esposo demorou. E o esposo demorando, no passado era distante, a situação era longe, a namorada lá, a noiva, a desposada, morava distante, então eles começavam a viagem cedo e chegava tarde. Acontecia isto. E eu me lembro de nossas viagens na região do interior do Ceará, de Aiuaba ao Flamengo, na região do Iguatu, 1 dia e meio de viagem, negócio pesado, mas a gente ia. Resultado, com animais possantes, era uma beleza. Agora, outra particularidade aqui no versículo 5, todas cochilaram. Todas cochilaram. O ensinamento de Jesus é perfeito. Todos cochilaram. Agora, as prudentes cochilaram, mas estavam prontas, porque além das lâmpadas acesas, elas tinham reserva. E as outras, quando ouviu o clamor, eis aí o noivo está chegando, olha o movimento, a zoada, a caravana está chegando. Nossas lâmpadas estão se apagando, então precisamos de azeite, dá-nos. Não é o caso de faltar para nós e para vós. Então, o nosso é reserva pessoal. Outro ensinamento maravilhoso. Meus amados, tudo no tocante às coisas de Deus é pessoal. O pai não responde pelos filhos, a mãe não responde pelos filhos, os filhos não respondem pelos pais, a mulher não responde pelo marido, o marido não responde pela mulher. No tocante às coisas de Deus é particularizado. Tudo é particular, tudo é individual. Então, é muito bom servir, mas aqui não podia, porque era individual, compromisso individual, era um pacto individual. E as prudentes se levantaram preparadas, mas as loucas não. Começaram a ter problemas porque o azeite estava acabando e as lâmpadas estavam apagando. Então, vão comprar, corre, vai comprar. E elas foram, chegou o esposo, entrou com as que estavam preparadas e fechou-se a porta. Que Deus nos dê graça, nos livre. Eu sei que todos nós temos falhas, às vezes nos trabalham demais, se dedicam demais às coisas materiais, que são necessárias, mas não podem ser superiores às coisas espirituais. Nosso cuidado e dedicação às coisas materiais é justo, mas não pode ser o principal. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, cada um, e sejamos uma bênção, eu preciso também estar incluído, envolvido nesta condição de aguardar a chegada do noivo Jesus. Hoje a nossa intercessão é pelos meus irmãos Monteiro Santiago. E, claro, eu peço a direção de Deus até para fazer a intercessão e na minha intercessão ao Senhor, na minha busca ao Senhor. A direção vem em Lucas capítulo 22, versículo 28. Vós é que tendes estado comigo nas minhas necessidades, disse o Senhor Jesus.
Lá ele se referiu tentações, porque ele estava sendo muito perturbado, muito perseguido. Era o finalzinho para o seu desenlace da igreja. E o Senhor Jesus diz: vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu digo para os Monteiro Santiago, eles foram instrumentos de Deus da pandemia e depois da pandemia, e continuaram até agora, continuamos, e a minha gratidão aos meus irmãos. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, pedimos a tua graça, a tua direção, a tua proteção. Ó Senhor, abençoa toda a tua igreja, guarda os meus irmãos, homens e mulheres, jovens e adultos, na cidade e no campo. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada um de nós, cada vida, cada servo teu, cada família na tua igreja. Amado Pai, agora te apresento, meu Senhor, os meus irmãos, a Cristina, a Maria Ferreira, a Lúcia, o Santiago, a Luciana. Meu Senhor, abençoa o Luíde, abençoa, meu Senhor, a Aristênia, abençoa, meu Senhor, Davi, abençoa o Francisco, abençoa João Paulo. Guarda, Senhor, os meus irmãos, seus filhos e filhas, as suas famílias. Opera poderosamente. Suplicamos a Ti, Senhor, especialmente pela mãezinha deles. Toma em Tuas santas mãos, guarda, irmã Francisca, sustenta, dá a Tua graça, sara, Senhor, completamente, dá vitória em tudo. Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.